Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a essa nossa conversa. Hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente. Voltar para uma era bem vibrante e, vamos dizer, às vezes caótica da nossa internet. Os fóruns online antigos. Quem viveu aquilo lembra da intensidade, né? Dos debates. Sim, debate sobre tudo. Eram tipo mundos próprios ali dentro, com regras não escritas, figuras conhecidas e, claro, umas brigas homéricas. Exato. Comunidades que surgiam, discutiam e, bom, às vezes implodiam por motivos que hoje a gente olha e pensa, sério. Totalmente. E é justamente uma dessas implosões que a gente vai investigar hoje. O nosso foco é um post específico, lá de 2015, do antigo fórum UOL Jogos. E o estopim de tudo. Uma avaliação, digamos, nada positiva de um achocolatado bem conhecido e barato. O chocopinho turbinado. E a nossa base para isso são os posts mesmo daquela discussão que foram salvos, né, pelo pessoal do Archive Team, antes do Fórum Wall sair do ar. Primeiro ficou só para leitura em 2018 e depois desligaram de vez em 2019. É um pedacinho da história digital preservado. Pois é. Então, a ideia aqui é tentar entender como um negócio simples, um achocolatado, gerou reações tão viscerais. Críticas pesadas de um lado, defesa quase militante do outro. Vamos dar uma olhada na linguagem, nas emoções ali e ver o que essa pequena guerra virtual diz sobre, sei lá, paixão de consumidor, cultura de fórum. Ok, vamos lá. Tudo começou com um post dia 16 de junho de 2015. O usuário era Beneditos Agupitos. E ele não poupou críticas ao Chocopinho. De jeito nenhum, a avaliação foi, assim, muito direta, crua mesmo. Ele já começou com um porra, véi, para dar o tom. Direto ao ponto. Total. Ele descreveu o produto como sendo basicamente puro açúcar com corante para ficar parecido com achocolatado. E falou de um problema prático que incomodou ele. Aqueles torrões no fundo. Isso, torrões de açúcar no fundo da caneca, medonho. Ele usou essa palavra, medonho. Nossa, e não foi só a textura, né? A aparência também. Também não agradou. Ele disse que o leite ficava bege, tipo pálido, né? Longe do marrom que se espera de um achocolatado. Faz sentido a crítica. E o gosto, então? Ele foi taxativo. Em nada lembra o achocolatado mais fraco que você já tomou. Falou que era doce demais, que dava enjoo e que se tentasse botar mais pó para ver se melhorava, aí é que melhorava tudo. Uma experiência péssima, pelo visto. Completa. Ele até anotou o preço da época, R$ 1,98 por 400 gramas. Quer dizer, a crítica foi bem detalhada, baseada na sensação dele com o produto. Uma resenha que, bom, destruiu o produto. E as primeiras respostas da galera no fórum, como foram? Entraram na onda dele? Então, no começo foi uma mistura. Teve gente cética, meio debochada. O usuário Hattrick, por exemplo, foi pelo lado do preço, né? Falou algo como, não sei o que tu esperaria por algo nesse preço. Tipo, pé no chão. Pelo preço queria o quê, basicamente? Exato. Já outro usuário, a Vai, foi puro sarcasmo. Agradeceu ironicamente pelo review e mandou que já estava comprando uma carreta do produto. Hahaha, típico de fórum. Pois é. O clima inicial era mais esse, de zoação ou de questionar a expectativa do cara, do que de defender o chocopinho. Mas essa calmaria irônica não durou muito, né? A conversa deu uma virada brusca quando chegou um defensor. E que defensor? Assim, aí o negócio ficou sério. Ou melhor, ficou intenso. A entrada do usuário, o último a ser escolhido no futebol, foi tipo jogar querosene na fogueira. O que ele falou foi defender o gosto. Que nada, ele não entrou na questão do sabor, da textura, ele chegou para atacar o autor do tópico e defender a honra do produto, quase isso. Partiu para ofensa pessoal mesmo, chamou o Beneditúcios de otário e lixo. Uau! Assim, do nada. Diretamente. E a defesa do produto foi muito pessoal. Ele até mencionou o ratinho, que a gente imagina que seja alguma figura pública ligada à marca, né? Provavelmente sim, uma estratégia de marketing comum na época. E ele usou isso para dizer que a marca, e talvez o ratinho, tinha mais respeito pelo consumidor do que qualquer merda de Todinho e Nescau. Olha só. Nossa, quer dizer, ele não só defendeu o Chocopinho, como atacou os concorrentes gigantes,
chamando de merda. Exatamente, ele comparou para diminuir os outros e elevar o chocopinho, quase como se fosse uma coisa mais autêntica, talvez, menos industrializada na percepção dele. Interessante essa linha. E para reforçar, ele trouxe uma história pessoal muito forte. Disse que visitou a fábrica, que foi super bem tratado e que viu o amor que é depositado nesses produtos. Amor num achocolatado? Foi o termo que ele usou. E aí ele exigiu que o crítico se informasse melhor antes de sair falando bosta por aí. A defesa saiu do produto em si, virou uma questão de lealdade, de respeito que ele sentia que a marca tinha. Cara, uma intensidade é outra. Ele falou algo como ter dado o sangue nessa empresa. Isso é muito forte para o consumidor. É quase uma identidade ali. Exato, é isso que chama atenção. Ele até disse, não vai ser uns gordões de apartamento que vão ficar falando bosta dela perto de mim. Vira uma defesa de território, sabe? Quase tribal. Meu Deus! E para fechar o raciocínio, ele ainda soltou que Nescau e Toddy têm gosto para agradar infantilóides igual o OP, o autor do tópico, dando a entender que Chocopin seria algo bom, talvez para quem não é infantilóide. Incrível! É fascinante como um produto tão simples, barato, virou um símbolo para ele. Talvez ele tenha visto a crítica como um ataque a algo popular, acessível, ligado a essa figura do ratinho, e a defesa virou quase uma resistência a um suposto elitismo, sei lá. Pode ser. Uma dinâmica bem complexa para uma briga sobre a chocolatada em pó. Muito. Só que, no meio dessa defesa super inflamada, quase uma militância, apareceu um comentário que jogou um balde de água fria. Trouxe uma perspectiva totalmente diferente e bem preocupante. Rhinestone Cowboy, ele não entrou na briga de marca de gosto. Ele compartilhou uma experiência de saúde, uma experiência bem ruim que ele ligou diretamente ao chocopinho. O que ele contou exatamente? Foi direto ao ponto também. Descreveu uma situação específica. Nos anos 90, eu parei no hospital com diarreia pesada e desidratado por causa dessa porrada. Ele usou essa expressão. No hospital, por causa do Chocopin. Foi o que ele afirmou. Disse que por causa disso, nunca mais tomou e nunca mais tomaria. Foi bem enfático. Nossa Senhora, isso muda completamente o tom da conversa. De um lado, o cara falando de amor depositado na fábrica, lealdade. Quase uma fé cega no produto e na marca. E do outro, alguém dizendo que foi parar no hospital. Exatamente. É um contraste absurdo. E mostra a polarização que esse produto conseguia criar. De um lado, essa lealdade quase racional, talvez ligada a essa identidade popular que a gente falou. Do outro, uma memória que parece ter sido traumática, associada a um problema sério de saúde. É muito estranho pensar que algo tão trivial, né, possa gerar reações tão opostas e tão fortes. Pois é. Levanta umas questões sobre percepção, sobre a experiência de cada um, talvez até sobre a qualidade do produto ter variado ao longo do tempo, quem sabe? Verdade. E toda essa troca de farpas, esses relatos extremos, isso não acontecia no vácuo, né? O próprio ambiente do Fórum Wall Jogos tinha uma vibe própria, digamos. A linguagem era bem característica. Ah, com certeza. Aquele fórum, como muitos da época, tinha uma cultura de comunicação muito sem filtro. Muitas vezes agressiva, palavrão correndo solto. As fontes que a gente viu confirmam isso demais. Além do porra-veio lá do começo e dos termos do defensor do chocopinho, tipo merda, bosta, otário, lixo, o que mais aparecia? Bom, o próprio Rhinestone Cowboy, quando falou da experiência no hospital, chamou o produto de essa porra. Outro usuário que apareceu na discussão, um tal de ISV Oranstons, parece que usou imbecil na mensagem dele ou talvez na assinatura. Algo tipo, tu sabe o que é churros, imbecil. As assinaturas, nossa, isso era um mundo à parte. Totalmente. Eram quase que um outdoor pessoal do usuário, né? Uma forma de expressão muito típica daquela internet. Muitas vezes era pra chocar ou fazer piada. Lembro bem. Tinha um usuário SirFox4 que, além de chamar o chocopinho de sapora no post, tinha uma assinatura bem direta ao ponto. Algo como, vou assinar é o caralho e quem lê não dá uma porra. Bem explícito. Meu Deus! E outro usuário que as fontes mencionam, Mugetsu, tinha uma assinatura com frases tipo enfiar a dentadura no cu e rir por caralho e vai toma no meio do seu cu, Mugetsu. É um nível de agressividade verbal
de crueza que talvez choque quem não viveu essa fase da internet, né? Com certeza. E essa linguagem toda não era só um detalhe. Ela influenciava as interações, botava pilha. Moldava o ambiente. Exato. Essa comunicação mais livre, muitas vezes anônima ou com pseudônimo, criava um espaço onde a agressividade podia escalar muito rápido. A linha entre um debate quente e um ataque pessoal era bem tênue, frequentemente ultrapassada. E a própria discussão do Chocopinho mostra isso, né? Perfeitamente. A crítica inicial, apesar de dura, foi recebida com ataque pessoal, defesa super emocional, tudo isso dentro dessa linguagem carregada. O fim do Fórum UOL, que só sobreviveu em partes graças a iniciativas como a do Archive Team, foi meio que o fim simbólico dessa era específica de interação online aqui no Brasil. Então, se a gente junta tudo isso, essa discussão toda sobre um achocolatado baratinho, o que ela nos diz no fim das contas? Olha, se a gente tenta conectar os pontos, essa briga por causa do chocopinho, por mais trivial que pareça, é um retrato interessante de várias coisas que aconteciam online. Primeiro, mostra muito bem o tribalismo digital, né? A formação de times, a defesa apaixonada do seu lado, mesmo em assuntos banais. Defender o chocopinho virou quase uma bandeira para aquele cara. Tipo, torcer para time de futebol, só que com marca de supermercado. Isso. Segundo, revela como a lealdade a marcas ou a figuras públicas associadas a elas pode ser meio irracional às vezes. A defesa daquele usuário parecia muito mais ligada a essa conexão emocional, a essa identidade popular que ele talvez visse ali, do que uma análise fria do produto. Faz sentido. Terceiro, mostra a volatilidade, a agressividade que podia surgir nesses ambientes online com menos controle social, mais anonimato. E claro, o fato da gente poder estar falando sobre isso hoje só é possível por causa da preservação digital. Sem dúvida alguma. É um lembrete importante de como é crucial arquivar esses espaços digitais que são tão passageiros. Sem o trabalho do Archive Team, essa janelinha para a cultura dos fóruns UOL e para essa saga do Chocopinho teria sumido. Analisar isso hoje ajuda a gente a entender não só o passado da internet, mas talvez as raízes de alguns comportamentos que a gente ainda vê por aí. Então, resumindo, é impressionante como um item tão comum, tão barato, como o Chocopinho, virou o epicentro de um debate tão visceral, expondo lealdades profundas, memórias talvez traumáticas e a própria natureza da comunicação online daquela época. Mostra que as guerras simbólicas na internet podem acontecer nos lugares mais inesperados, né? Para a gente fechar a nossa conversa, a gente partiu daquela crítica forte ao Chocopinho turbinado lá no fórum UOL Jogos em 2015. Viu os detalhes das reclamações de gosto, aparência, textura. Passamos pelas reações iniciais mais céticas e sarcásticas, aí mergulhamos na defesa super agressiva, pessoal mesmo, de um usuário que falou de lealdade, de visita à fábrica, atacando concorrentes e críticos. Um contraste enorme com a outra ponta. A alegação chocante de um problema de saúde sério, uma hospitalização que outro usuário ligou ao produto anos antes. Exato. E por fim, a gente viu como o ambiente do fórum, com aquela linguagem carregada, cheia de palavrão, assinaturas explícitas, era parte disso tudo. Era o caldeirão onde essa intensidade toda cozinhava. Um espaço que hoje só existe nesses arquivos digitais. E sabe, essa discussão toda deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. O que leva alguém a defender com tanta, mas tanta paixão uma coisa que parece tão banal, como um achocolatado barato, a ponto de usar uma linguagem tão agressiva, de compartilhar algo tão pessoal como uma visita à fábrica ou de sentir que deu sangue por uma empresa da qual é só um consumidor? Boa pergunta. Indo mais longe, quantas outras paixões parecidas, quantas discussões inflamadas, quantas comunidades superativas ou tóxicas devem estar agora quietinhas, adormecidas nos arquivos digitais de fóruns, blogs, plataformas que já acabaram? Quantas histórias sobre quem a gente era e como a gente se relacionava nesse passado digital ainda estão lá, esperando para serem redescobertas nesses cemitérios de dados?